Olá, aluno, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabi Rodrigues, sou pedagoga e especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E hoje eu vim falar com vocês, alunos de primeiro e segundo semestre que se depararam com essa disciplina de práticas pedagógicas e identidade docente, tanto no portal novo quanto no portal antigo. Ok, esse trabalho é para vocês. Gabi, como que eu faço esse trabalho? O que eu devo fazer nesse trabalho? Bom, primeiramente, ao adentrar a essa disciplina, vocês vão verificarem que tem teleaula, conteúdo web, tem as leituras obrigatórias que vocês têm que fazer, tá? Que é a unidade 1, 2, 3 e 4. E principalmente, verificarem aqui a data de início de entrega do portfólio, que é do dia 4/8 ao 28/10. Após isso, Gabi, o que eu vou fazer? Eu vou dar download da proposta da prática pedagógica, ok? Dei o download da prática pedagógica, eu vou abrir ela e aqui eles vão apresentar para você essa disciplina, o que é prática pedagógica. Bom, olá, estudante! Nesse momento, você realizará uma atividade prática relacionada a uma reflexão da atuação do professor. Aqui você, aluno, vai fazer ali uma atividade relacionada à atuação do professor em sala de aula. Como é esse professor em sala de aula, tá? E qual que é o objetivo, Gabi? O objetivo dessa prática pedagógica é desenvolver a compreensão e reflexão sobre a construção da identidade docente, reconhecendo a importância de sua experiência pessoal e profissional na formação da sua prática pedagógica. Logo abaixo, vocês vão ter aqui a situação problema, tá? Qual que é a situação problema dessa prática? A situação problema é: imagine que você é um professor dedicado, imerso na dinâmica desafiadora da educação básica contemporânea, diante de uma diversidade crescente de alunos oriundos de diferentes contextos culturais e socioeconômicos. O que é culturais e socioeconômicos, Gabi? São diferentes alunos de diferentes países ou regiões, alunos de famílias com diferentes estruturas e dinâmicas, alunos com diferentes habilidades e necessidades especiais, alunos com diferentes idiomas e culturas maternas, tá bom? Então, assim, exemplo, eu tenho alunos de uma escola municipal e eu tenho alunos de uma escola rural. São alunos culturais e socioeconômicos diferentes, ok? Ou alunos de uma escola privada, como se diz, uma escola privada particular e uma escola estadual. São alunos de realidades totalmente diferentes, ok? Você se vê diante de um complexo desafio. A conciliação entre a preservação dos valores tradicionais e a necessidade de adaptação às demandas contemporâneas, a busca por uma identidade docente autêntica que respeite a diversidade cultural dos alunos, integre também a tecnologia emergente e promova práticas inovadoras, torna-se um dilema para muitos educadores. Como construir uma identidade que preserve a educação, a essência, do papel do educador, e ao mesmo tempo que abrace a evolução constante do cenário educacional. E também a reflexão sobre esse desafio torna-se crucial para promover uma prática docente que seja tanto enraizada em valores fundamentais, quanto capaz de inspirar e capacitar os estudantes para os desafios complexos do mundo contemporâneo. Então, essa daqui é a situação problema da prática pedagógica e identidade docente de vocês, ok? Gabi, mas após isso, o que eu vou fazer? Calma. Após isso, vocês vão ter aqui o passo 1. Bom, primeiramente, vocês vão fazer uma pesquisa e a reflexão inicial. O que eu vou fazer dentro dessa pesquisa e dessa reflexão inicial, Gabi? Você vai realizar uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural, integração de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras, refletir sobre como esses desafios impactam a construção da identidade docente atual. 2. Vocês vão fazer entrevista com educadores. Entreviste pelo menos 2 educadores da educação básica que atuem em contextos culturais e socioeconômicos diferentes. Vamos lá de novo, exemplo, vou pegar um professor da educação que trabalha numa escola de ensino fundamental ali municipal e um professor que trabalha numa escola rural. São professores diferentes, de mundos diferentes, esse é o exemplo, tá?
visando aqui, você pode ir até uma escola, fazer essa entrevista com professores da escola ou com professores que você conhece, tá? Que já são formados, ok? Colegas de vocês, amigos, enfim. Pergunte sobre suas experiências e desafios e estratégias que eles adotam para conciliar valores tradicionais com as demandas contemporâneas atuais, tá? Então, vocês vão fazer essas perguntas para eles, para esses 2 educadores, ok? Após isso, aqui no 3, vocês vão fazer análise crítica. Vão fazer essa análise, as entrevistas que vocês fizeram, identificar temas comuns e divergentes. Vocês vão identificar ali coisas comuns nas 2 entrevistas, nesses 2 professores, esses educadores. E vão relacionar essa análise com a pesquisa inicial e com suas próprias reflexões sobre identidade docente, ok? E no 4, vocês vão fazer o planejamento de aula. Vocês vão desenvolver um plano de aula que integre, prática pedagógica inovadora e tecnologias emergentes, respeitando a diversidade cultural dos alunos. E o plano deve incluir objetivo, contexto, conteúdo, metodologia, recursos tecnológicos e forma de avaliação. Após isso, no passo 2, aqui vai mostrar para você a elaboração, do trabalho para postagem no ABA. Ele deve conter capa da instituição conforme orientação disponível na biblioteca virtual, introdução, contextualização dos desafios e objetivos da atividade. 3. Pesquisa e reflexão inicial, resumo das pesquisas e reflexões iniciais. 4. Entrevista, síntese das entrevistas com os educadores. Vocês vão fazer ali uma síntese dessa entrevista completa, tá? Análise crítica, discussão dos temas identificados na entrevista e sua relação com a pesquisa inicial. E após isso, vocês vão fazer o plano de aula. Detalhadamente, o plano de aula desenvolvido. Vocês vão detalhar o plano de aula desenvolvido, ok? E no final, as conclusões finais sobre a construção da identidade docente, ok? E também vocês têm que colocar as referências desse trabalho. Aqui embaixo falo também sobre as normas que esse trabalho deve ser entregue, tá bom? Aqui ele descreve que esse trabalho tem que ser postado no AVA, na pasta específica relacionada à atividade prática, obedecendo o prazo limite de postagem conforme disposto no AVA. Qual que é o prazo? 4/8 a 28/10 de 2025. Lembrando, se é só no mês 10, eu vou postar no mês 10. Não, postem esse trabalho o mais rápido possível para poder obter correção e já se livrar dele, Deixar esse trabalho para poder focar ali nas disciplinas, como sempre falado. Esse trabalho vocês podem postar ele em um Word, em PDF, tá? Porém, ele tem que ser em um único arquivo. E na hora de fazer esse trabalho, a formatação desse trabalho nas normas da BNT, eu indico fazer no Word, porque no Word vocês vão conseguir fazer esse trabalho completo e deixar eles nas normas a qual a faculdade pede, que é as normas padrão da BNT, ok? E vão anexar esse trabalho também na versão a qual a faculdade pede, tá bom? Importante que a entrega da atividade, aqui esteja de acordo com a proposta solicitada. É um critério de aprovação na disciplina. E esse trabalho não há postagem, tá? Não há prorrogação de postagem. Então, vocês têm que fazer esse trabalho na data a qual eles deixaram disponível. E, por final, aproveite as oportunidades para aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Bom estudo. Após isso, Gabi, o que eu vou fazer? Como que eu vou montar esse trabalho? Aí, após isso, após vocês lerem ali a proposta da prática, eu vou deixar disponível para vocês um modelo, tá? Na qual vocês têm que montar esse trabalho, disponível no nosso Drive e nos nossos grupos de apoio. Então, eu vou pedir para vocês já curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo, porque aqui eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tá? Nesse modelo, ele já vem descrito aqui a universidade, tá? O sistema de ensino, licenciatura em pedagogia de primeiro ao segundo semestre. Vocês têm que acrescentar o nome do aluno. Ele já vem com o nome da prática pedagógica e identidade docente. Vocês têm que acrescentar cidade e estado. Ele já vem um ano também. Vocês vão acrescentar o nome do aluno. Já vem com o nome. Aqui também já vem todo descrito, que é a apresentação do curso de vocês. E o trabalho, que é a prática pedagógica e identidade docente.
vão acrescentar o nome do tutor, a cidade, o estado, né? O ano. Aqui no sumário vocês vão atualizar no final, tá? Vão fazer a atualização de sumário aqui na personalização. Após isso, vocês vão para a introdução. Aqui na introdução, eu deixei um breve, tá? Texto, que é para explicar o que vocês vão fazer aqui na prática pedagógica, como que é a prática pedagógica, o objetivo e a reflexão clara e crítica sobre essa prática pedagógica, tá? Aqui na prática, na introdução, desculpa, vocês vão colocar o contexto geral desse tema de identidade docente, os seus desafios contemporâneos, a importância e a relevância social da reflexão proposta e os objetivos do trabalho, evidenciando a ligação entre teoria e prática pedagógica, né? Neste tópico, deverá ser elaborado um texto dissertativo que apresente a contextualização do desafio proposto e a explicitação dos objetivos da atividade. O foco central, que será desenvolver a compreensão e a reflexão acerca da construção da identidade docente, conhecendo a importância das experiências pessoais e profissionais na formação e consolidação da prática pedagógica. E não se esqueça de consultar sempre o arquivo da situação problema, que é esse daqui que eu deixei disponível para vocês, tá? Como já lido, essa é a situação problema, ok? Após isso, vocês vão entender que a introdução ela tem que ter de meia a uma página, tá? De produção textual, que é aqui o que eu deixo para vocês, ok? Bom, após a introdução, o que eu faço, Gabi? Após a introdução, vocês vão para a pesquisa e reflexão inicial, tá? Neste momento, será elaborado um texto que apresente um resumo das pesquisas e das reflexões iniciais acerca do tema proposto. Para isso, deve-se realizar um levantamento sobre os principais desafios enfrentados pelo educador, né, pelos educadores, na atualidade. Quais são os desafios em sala de aula, como eles enfrentam esses desafios, ok? Com ênfase na diversidade cultural e na integração de tecnologias e na implementação de práticas pedagógicas inovadoras, ok? Isso quer dizer o quê? Que o professor, que vocês vão ali apresentar como que o professor faz para manter o ensino tradicional e também com as práticas inovadoras, como que ele junta tudo isso, tá bom? Após isso, vocês vão fazer análise e ela deverá contemplar de que maneira esses fatores influenciam o cotidiano escolar, exigindo do professor competências que vão além do domínio de conteúdos, como a capacidade de adaptação, mediação de conflitos e promoção de ensino inclusivo. Como que esse professor ele mantém esse ensino tradicional, tá? E esse ensino contemporâneo, como que ele media tudo isso? Além disso, é fundamental que você reflita sobre o impacto direto desses desafios na construção da identidade docente, compreendendo que esta não é estática, tá bom? Bom, após isso, você vai desenvolver a partir daí experiências, interações e constantes ressignificações da prática pedagógica. Assim, a investigação proposta permitirá que você compreenda como o professor pode equilibrar a preservação de valores educacionais essenciais com a necessidade de inovar, tá? Com a necessidade de tecnologias atuais, integrando recursos tecnológicos e metodologias ativas para responder às demandas complexas da educação contemporânea, ok? Qual que é o objetivo? O objetivo é apresentar dados, conceitos, informações atuais sobre 3 eixos, tá? São os que eu vou deixar disponível aqui para vocês. Diversidade e cultura, você vai explicar, né? Explique o que é, como se manifesta na sala de aula, quais são os desafios que traz para o professor. Exemplo, inclusão, respeito às diferentes realidades, adaptações de conteúdos. Segunda, integração de tecnologia. Você vai mostrar a importância das ferramentas digitais no ensino, os benefícios, tá, dessa inovação tecnológica e a dificuldade de formação docente e infraestrutura e uso pedagógico,
ok? E a terceira e não menos importante, prática pedagógica inovadora. Você vai descrever o que são metodologias ativas, aprendizagem por projeto, sala de aula, invertida, gamificação e os obstáculos para implementá-las, ok? E o que vocês vão usar, o que será usado? Pesquisas acadêmicas, artigos, relatórios educacionais, diretrizes oficiais BNCC, MEC e dados de órgãos de educação, ok? Gabi, mas e após isso, o que eu vou fazer? Aí vocês vão para a reflexão, ok? Para poder montar aí a parte da produção textual da reflexão, interpretação e posicionamento. Qual que é o objetivo? É analisar como esses desafios enfrentam na construção da identidade docente desse professor. Mostre sua identidade profissional do professor, moldada por sua prática, por sua experiência pessoal e pela sua forma como lidar com as mudanças em sala de aula. É muito importante vocês descreverem isso, porque isso vai ali mostrar que vocês têm conhecimento do que estão falando, ok? E também que vocês expliquem que a diversidade cultural exige abertura, empatia e adaptação, ainda mais nas práticas pedagógicas inovadoras. A tecnologia exige atualização constante e disposição para inovar, ok? Sempre quando falamos de tecnologia, falamos sobre inovação constante. As práticas inovadoras exigem mudança de postura, planejamento e flexibilidade. Conexão, relacione as exigências, a necessidade de um professor flexível. Como que esse professor é em sala de aula? Ele é flexível, ele é adaptável ao ambiente que ele está, às situações novas, consciente do seu papel social? Bom, após isso, a gente vai agora para um exemplo que eu deixei disponível para vocês aqui embaixo, tá? Visando o quê? Após a realização aqui da produção textual, eu vou até mudar de cor, vocês apaguem essa parte para vocês poderem fazer aqui descrito a produção textual de vocês. Aqui eu coloquei como exemplo, quais mudanças mais significativas transformam a prática docente nas últimas décadas, como respeitar a cultura dos alunos sem abrir mão de valores educativos fundamentais, a tecnologia substitui o professor ou transforma seu papel? São perguntas que eu deixei para vocês fazerem, para vocês poderem responder e fazer a produção textual de vocês, tá? Que tipo de formação o docente precisa ter para lidar com as diversidades e as inovações? O que vocês acham, tá? Esse passo inicial tem como finalidade fundamental, teoricamente, o trabalho e orientar o desenvolvimento de um pensador crítico e consciente. Então, assim, vocês vão pegar essas perguntas, vão responder para vocês montarem ali uma produção textual que seja crítico e consciente. Trata-se da etapa em que serão levantadas informações relevantes, analisadas perspectivas atuais e exploradas as implementações dos principais desafios enfrentados pelos professores contemporâneos em sala de aula, e especialmente no que se refere à diversidade cultural e integração das tecnologias e a adotação, tá, da prática pedagógica inovadora. A elaboração dessa parte é essencial que vocês, alunos, prestem muita atenção para que as próximas sessões sejam construídas com profundidade, clareza e consciência, tá? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, oferecendo uma base sólida para compreender como identidade docente se desenvolve e se transforma diante das demandas complexas da educação atual. Ok? Mas, Gabi, é só isso? Não. Aqui vocês vão fazer uma reflexão de tudo isso que eu falei, de como que o professor lidar com essas mudanças, ok? Eu sugiro que nesta parte tenha no mínimo 3 páginas, de 2 a 3 páginas, tá? Aqui eu sugiro também que vocês pesquisem em documentos, bibliografia sobre os desafios mencionados, análise crítica sobre influências das tais fatores na formação e consolidação da identidade docente. Reflexão pessoal é fundamental para que vocês equilibrem a tradição e a inovação no exercício da docência, ok? Após isso, a gente vai para a entrevista com o educador. Como que eu vou fazer essa entrevista com o educador, Gabi? Deixa eu abaixar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês.
Nessa etapa, você, aluno, vai ser necessário que você realize uma entrevista com no mínimo 2 professores da educação básica, assegurando que eles atuem em contextos culturais e socioeconômicos distintos, como já explicamos. Não adianta você, aluno, pegar 2 professores que atuam na mesma escola, ou colegas de vocês ou amigos que são professores, né, educadores e atuam na mesma escola. Não, vocês têm que pegar professores distintos. Exemplo, um professor de uma escola municipal e um professor de uma escola rural ou de uma escola privada particular. Então, vocês têm que pegar professores distintos, tá? Para poder fazer essa entrevista e tá certo vocês fazerem a produção textual de vocês. Então, esse é o exemplo. Ok? Vocês têm um objetivo. Qual é o objetivo de vocês? É compreender a parte de relatos reais, tá? Tem que ser reais esses relatos. Como diferentes realidades escolares influenciam a prática pedagógica e a construção da identidade docente. Primeiramente, vocês vão selecionar participantes considerando a diversidade dos contextos. Por exemplo, um professor de escola pública urbana e outro de escola rural, como já falado. Ou um docente que trabalhe com comunidade de alto poder aquisitivo e outro que atue em uma região de vulnerabilidade social. Ok? Após isso, em seguida, né, vocês vão elaborar um roteiro de perguntas abertas para que os entrevistadores discorrem livremente sobre as suas experiências. E é fundamental que você inclua as questões relacionadas à prática pedagógica e inovadora, tá bom? Aqui eu deixei um exemplo para vocês de perguntas, porém vocês podem montar as perguntas que vocês acharem melhor. Aqui foi só um exemplo para vocês conseguirem fazer ali perguntas, eles responderem e depois vocês montarem a produção textual de vocês. Bom, quais os principais desafios enfrentados no dia a dia? A conciliação entre valores educacionais tradicionais e as demandas contemporâneas, a formação, como lidar com a diversidade cultural e socioeconômica de seus alunos e de cada aluno, ao uso e a integração das tecnologias digitais no ensino atual, a adoção de prática pedagógica inovadora e a receptividade dos alunos, como que esses alunos recebem essa prática pedagógica inovadora e as estratégias que utilizam para manter uma identidade docente coerente com suas crenças e ao mesmo tempo adaptar às transformações de cenários educacionais, tá? Após isso, Gabi, o que eu vou fazer? Durante a entrevista, você vai anotar as respostas ou grave com autorização, tá? Claro, sempre, dessas pessoas que estão sendo autorizadas para garantir a fidelidade desse relato. Ao escrever a sessão do trabalho, você vai apresentar um resumo fiel das falas desses professores, tá? Destacando como pontos convergentes e divergentes entre experiências relatadas, a importância para fazer uma análise interpretativa, conectando as falas com as teorias estudadas anteriormente. Então, vocês vão conectar toda essa entrevista com o que vocês estudaram anteriormente, ok? Para vocês demonstrar como que os desafios práticos e como eles influenciam na identidade docente, ok? Na finalização, tá? Finalizando, faça uma síntese crítica. Faça ali uma produção textual crítica sobre como essas diferenças e essas realidades reforçam a necessidade de, como professor, flexível, reflexível e capaz de integrar tradições e inovações, respeitando o contexto cultural e socioeconômico dos seus alunos. Como que é esse professor? Como que ele respeita esses alunos socioeconomicamente, culturalmente, enfim, flexível a essas mudanças, ok? Para aprofundar a reflexão acerca da construção da identidade docente, foram realizadas entrevistas. Aqui eu deixei exemplo para vocês de como iniciar. Aqui, ó, é um exemplo de como iniciar, tá? Essa produção textual de entrevista com educadores. Aqui eu coloquei o quê? Para aprofundar a reflexão acerca da construção da identidade docente, foram realizadas entrevistas com professores da educação básica que atuam em diferentes contextos culturais e socioeconômicos. O objetivo foi compreender a parte de suas experiências cotidianas, os principais desafios enfrentados no exercício da profissão, bem como
estratégias utilizadas para conciliar valores educacionais tradicionais com as demandas contemporâneas, tá? Visando que isso daqui é um exemplo. E quando vocês forem fazer a entrevista, que vocês forem iniciar a entrevista, sempre inicie a entrevista como? O primeiro professor entrevistado atua, exemplo, tá? Atua na área há mais de 15 anos, na escola tal, no endereço tal, com uma sala de alunos, com a cultura e socioeconômicos de tal região. Vocês vão descrever, tá? Tudo isso, dos dois professores. Professor 1, tá? Deixa eu colocar aqui. Professor, saiu, peraí. O professor 1, tá? E aqui o professor 2, vocês sempre vão descrever isso. Após isso, o que eu vou fazer, Gabriela? Após isso, após a produção textual da entrevista com os educadores, como já explicado, vocês vão fazer, tá? Análise crítica. O que é essa análise crítica? Análise crítica, nesta etapa, significa que vocês vão além de apenas contar o que cada professor disse. O professor disse que aconteceu tal coisa, que é assim. Gente, não é isso, tá? Vocês vão além disso. Vocês devem resumir as falas, mostrar os pontos principais de cada entrevistado. Exemplo, o professor A destacou a dificuldade em integrar tecnologias, enquanto o professor B afirmou que os alunos se enganjam mais enquanto ferramentas digitais são usadas, entendeu? Vocês também vão comparar, tá? Aqui, ó, deixei como exemplo para vocês a convergência, vamos lá, e a divergência. Mostrar onde os relatos são parecidos e onde se diferenciam. Exemplo, ambos reconhecem a importância de respeitar as diversidades culturais, mas um defende a prática mais tradicional e o outro aponta em metodologias ativas. 3. Relacionar com a teoria. Tá? Vocês vão conectar os relatos, as ideias estudadas na pesquisa inicial e vão aqui conectar a entrevista e análise crítica de vocês, ok? Exemplo, a fala sobre inclusão cultural pode ser relacionada a autores que discutem o papel da escola como espaço da valorização da diversidade. E 4, vocês vão falar também refletir, sobre críticas. Vão refletir criticamente sobre tirar uma conclusão sobre o que esses relatos mostram a respeito da identidade docente. Exemplo, as entrevistas evidenciam que a identidade do professor não é fixa, mas construída e reconstruída constantemente diante dos desafios. Aqui vocês vão mostrar, tá? Como que é. Vocês vão resumir a entrevista ali do professor, tá? As duas entrevistas. E vão mostrar as diferenças dela, vão mostrar um lado crítico, o que você acha, como que é isso, a sua conclusão sobre esses relatos, tá bom? E sobre a identidade docente. Aqui vai de 2 a 3 páginas. Sigam o que eu estou falando, que vocês vão obter nota máxima. E após isso, vocês vão fazer aqui, tá? Eita, travou. Vamos lá. A entrevista, tá? Que é essa daqui. Deixa eu só abaixar, que deu uma travadinha aqui no nosso computador, tá? Após a análise crítica, vocês vão fazer a entrevista. Após a análise crítica, vocês vão fazer o planejamento de aula. O que vocês vão fazer nesse planejamento de aula? Como que eu vou desenvolver esse planejamento de aula? Bom, primeiro, vocês vão definir o público aí que vocês vão, fazer. Vocês vão especificar a etapa desse ensino. Se é educação infantil, ensino fundamental 1 ou 2, ensino médio. Mas eu falo para vocês que vocês têm que pegar um público que eu indico de ensino fundamental anos iniciais, tá? Ensino fundamental anos iniciais, que seria ensino fundamental 1, tá? E vocês vão descrever brevemente o contexto sociocultural da turma, destacando aspectos e diversidades culturais, socioeconômicas ou linguísticas que precisam ser respeitados no planejamento, nesse plano de aula, ok? Exemplo, a turma é composta por crianças oriundas de diferentes realidades socioeconômicas, algumas possuem acesso constantes a recursos digitais, enquanto outras têm
constante e contato restrito com tecnologias. Além disso, a diversidade cultural com famílias que valorizam tradições locais e outras vindas de diferentes regiões do país. Esse cenário exige práticas pedagógicas que respeitem as diferenças e promovam a inclusão de todos. Isso significa o quê, Gabi? Isso significa que vocês vão demonstrar quais são as diferenças desses alunos, tá? Desses alunos em sala de aula, como eles são oriundos, qual que é a diferença da realidade deles, tá? Se todos têm acesso à tecnologia, se não, se alguns não têm. Exemplo, os alunos têm celular, outros não têm. Alguns são restritos dessa tecnologia, outros não. Então, é isso que vocês vão mostrar. 2, vocês vão estabelecer o tema e o conteúdo, tá? Vocês vão escolher o tema, seja relevante nesse tema para a realização dessas atividades, tá? Para os alunos. Dialogue com a BNCC, que é a Base Comum Curricular, e também se certifique-se que o conteúdo permitirá integrar tecnologias emergentes, por exemplo, realidade aumentada, aplicativos educacionais, inteligência artificial, gamificação e práticas pedagógicas inovadoras, como metodologias ativas, sala de aula interativa e invertida, aprendizagem baseada em projetos. Isso daqui são exemplos, tá? De como montar um plano de aula excelente. Então, se vocês seguirem, vocês vão se dar muito bem, vão tirar uma nota maravilhosa. Após isso, vocês vão definir o objetivo, tá? Vocês vão escrever o objetivo geral, meta ampla de aprendizagem, específicos, resultados concretos esperados. Outro também, os objetivos devem ser mensuráveis e alinhados a habilidades e competências da BNCC. Lembrando que todos os objetivos têm que ser alinhados às habilidades da competência da BNCC. Exemplo, desenvolver a habilidade de interpretar e produzir textos multimodais, utilizando recursos digitais e respeitando a valorização das diferentes manifestações culturais e presentes na turma. Isso mesmo. Após isso, vocês vão ver um pouquinho sobre metodologia. Detalhe as etapas das aulas, organizando passo a passo o que será feito. Explique como interagir, como integrar as tecnologias emergentes e as práticas inovadoras, descrevendo a participação ativa dos alunos, tá? Vocês vão mostrar aqui como os alunos participaram dessa prática, tá bom? Inovadora. Vocês vão indicar também estratégias que vocês fizeram para garantir a inclusão, a respeito e a diversidade cultural. Exemplo, roda de conversa, dinâmica colaborativa, uso de plataformas digitais para coautoria e pesquisa em grupos. Ok, Gabi? Mas como que eu vou fazer isso? Calma. Após isso, vocês vão fazer o recurso tecnológico, tá? Vocês vão listar os recursos que vocês irão utilizar, tanto físico, computadores, tablets, projetores, quanto digitais, aplicativo de softwares, realidade aumentada, vídeo interativos, plataforma de gamificação. Exemplo, brevemente, como cada recurso será aplicado durante a aula. Após isso, vamos para a formação da avaliação. Como que eu vou formar essa avaliação? Você vai definir como irá avaliar os alunos. Avaliação diagnóstica antes, formativa durante e somativa após. Descrever os critérios de participação, colaboração, criatividade, domínio e conteúdo. E também pode incluir autoavaliação e avaliação por pares, para promover a autonomia e pensamento crítico de cada aluno. E também vão colocar ali o tempo estimado. Você vai indicar a duração da aula, sequência de aula, especificando o tempo para cada etapa, introdução, desenvolvimento, encerramento e a inclusão e acessibilidade. Vamos lá. Nessa inclusão e acessibilidade, preveja adaptações necessárias para atender alunos com necessidades especiais. Então, se nessa sala for ter alunos com necessidades especiais, seja elas com necessidades visuais, auditivas, motoras, cognitivas, vocês vão assegurar que tem ali uma equidade no aprendizagem, que todos os alunos sejam incluídos nesse aprendizado, ok? Aqui eu deixei o plano de aula de vocês. Ele tem que conter componente curricular, ano, tema, duração, objetivo geral, objetivo específico, conteúdo, metodologia, tá bom? Que é a prática pedagógica inovadora e recursos tecnológicos e avaliação. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o exemplo do que é cada item, tá? Aqui cada item eu deixei para vocês em amarelo.
Exemplo, componente curricular. O que é componente curricular? É a disciplina ou área de conhecimento. Exemplo, se vocês vão fazer esse plano de aula em língua portuguesa, matemática, ciências, artes, educação infantil, quando for geral, ok? Componente curricular é isso. Ano, vocês vão colocar a série ou a etapa da turma. Exemplo, educação infantil, 4º ano, 3º ano de ensino fundamental, anos iniciais, 7º ano. Vocês vão descrever o ano que vocês fizeram o plano de aula, ok? O tema, o assunto central da aula. Exemplo, cores primárias, respeito às diferenças, meio de transporte. Então, vocês vão descrever o tema do plano de aula de vocês que vocês escolheram, ok? Duração. Quanto que é o tempo dessa aula? Quanto tempo ela vai durar? Exemplo, 50 minutos? 2 aulas de 45 minutos cada uma semana de atividade? É isso, basicamente. O objetivo. O que é o objetivo? Objetivo geral, é a meta mais ampla, o que se espera alcançar no final dessa aula. O que vocês esperam alcançar no final dessa aula? Como chegar nesse objetivo? Exemplo, promover o conhecimento e a valorização da diversidade cultural em sala de aula. E qual que é o objetivo específico, Gabi, desse trabalho, desse plano de aula que eu estou fazendo? Vocês vão ter que manter ali metas mais detalhadas e práticas que ajudam a atingir objetivos gerais. Exemplo, identificar diferentes costumes culturais, estimular trocas de experiência entre os alunos, utilizar recursos digitais para registrar produtos da turma, tá? Outro conteúdo muito importante aqui, conteúdo. Quais são os conhecimentos e o conceito que serão trabalhados? Exemplo, cores e formas, narrativas infantis, tradições culturais, operações matemáticas. Na metodologia, prática pedagógica inovadora, qual que é o exemplo? É como uma aula será conduzida, ou seja, as estratégias de ensino. Aqui, tá bom? Entre as práticas, as diferenças criativas, como será feita essa aula? Como que eu vou conduzir essa aula? Vai ser por projeto e aprendizagem, uso de jogos educativos. Vai ser também por trabalhos e grupos colaborativos, sala de aula invertida, contação de história ou recursos digitais. Como será essa aula? Como será a metodologia dessa aula? Como prosseguir nessa aula? Após isso, vamos falar um pouquinho sobre o recursos tecnológicos. São os materiais e ferramentas utilizados. Exemplo, data show, lousa digital, tablet, celular, vídeos, jogos online, música, aplicativos de desenhos. Então, aqui vocês podem usar e abusar dos recursos tecnológicos que vocês vão fazer nesse plano de aula de vocês. O que vocês vão usar para dar esse plano de aula, para dar essa aula, para fazer esse plano de aula, ok? Também pode incluir recursos tradicionais, como cartolina, livro, brinquedo, se usar junto com a tecnologia. E 5, vocês vão fazer a avaliação, de forma que vocês vão verificar se os alunos atingiram os objetivos. Exemplo, lá dentro da sala de aula tem vários alunos, vamos ver a observação da participação, registro da produção, desenhos, textos e apresentações, autoavaliação. As crianças falam o que aprenderam, elas vão demonstrar o que elas aprenderam com a sua aula. E rúbrica simples, como critério, exemplo, criatividades, colaboração, respeito. Após esse plano de aula aqui, esse daqui foi o exemplo do que eu dei, tá? Do que é cada item, como eu já falado. Componente curricular, ano, tema, objetivo geral, específico, conteúdo, metodologia, recursos tecnológicos e avaliação. A gente vai para a conclusão. Como que eu vou fazer essa conclusão, Gabi? Para fazer uma boa conclusão de trabalho, você é acadêmico, você é aluno, você deve seguir esses passos aqui que você vai se dar muito bem nessa conclusão. Você vai retornar ao objetivo e o tema do trabalho. Comece lembrando ao leitor qual que foi a sua proposta. Qual que é a sua proposta de trabalho? Uma frase como, esse trabalho teve como objetivo, a presente pesquisa buscou o quê? Qual que é o objetivo desse trabalho? 2. Resuma suas ideias principais. Apresente de forma breve os resultados ou argumentos mais relevantes. Evite repetir literalmente frases da introdução ao desenvolvimento. Então, aqui vocês vão concluir como que foi todo esse projeto, como que o professor lidar com a inovação, quais são as dificuldades dele do dia a dia, tá? Conecte sempre as pesquisas e resultados e reflexões no decorrer do texto. Foi possível perceber que as análises demonstram que
Enfatize também sempre a importância do tema. Vocês vão colocar ali, relacione o assunto e sua relevância social, acadêmica e prática. Exemplo, a valorização da identidade docente é essencial para... Aponte também os desafios que vocês enfrentaram aqui, tá? Os desafios futuros. Indique caminho para superar limitações ou aprofundar estudos. Pode incluir também recomendações para profissionais ou para futuras pesquisas. E também finalize uma frase impactante, é muito importante. Deixe uma ideia marcante que resuma a importância do tema e provoque reflexão no leitor, tá bom? Exemplo, mais do que uma profissão, a docência é um compromisso contínuo com a transformação social. Então, vamos lá. Na conclusão aqui, vocês vão fazer um resumo de tudo aquilo que vocês viram na prática pedagógica de vocês, tá? Vocês vão colocar qual foi o objetivo, qual foi a ideia principal, qual foi o resultado das reflexões, a importância do tema, os desafios que foram enfrentados, os desafios futuros, como lidar com esses desafios, ok? E após isso, vocês vão também fazer as referências, aonde vocês buscaram as referências desses trabalhos, tá? Aqui eu deixei alguns para vocês, eu coloco de 2 a 3 geralmente. BNCC básico comum curricular, Freire, que foi um que nós usamos para poder fazer, e também esse outro que a gente pegou dentro dos livros, que é a leitura obrigatória, que eu mostrei para vocês, que são essas daqui, ok? Após isso, vocês vão finalizar o trabalho de vocês, vamos voltar, vão revisar esse trabalho, revisou esse trabalho, leu esse trabalho novamente, vocês vão postar esse trabalho em formato Word ou PDF. Bom, esse daqui foi o passo a passo da prática pedagógica e identidade docente. Espero que todos vocês gostem, tá? Já aproveita para curtir, comentar e compartilhar. E se vocês gostaram muito, deixa aquele joinha lá no nosso canal. E se você não participa do nosso grupo de apoio, me manda mensagem no privado que eu vou te mandar o nosso link do nosso grupo. Muito obrigada e tchau, tchau!